Pessoal, hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Eu dei o título dela de Inconformados. Inconformados. Sabe por quê? Porque nós somos chamados para estabelecer o reino dos céus nessa terra. Não é verdade? Você tem um chamado de estabelecer o reino nessa terra. Por quê? Porque você é um cidadão desse reino. É um cidadão desse reino. O reino não está totalmente estabelecido nessa terra, porque ele vai ser estabelecido quando Cristo voltar em glória. Mas os cidadãos desse reino já se encontram aqui. Eles estão aqui reunidos essa tarde, não é verdade? Nós estamos aqui. Vocês assistiram Thor Ragnarok? Quem já assistiu Thor Ragnarok? Isso é muito massa. Aí, vocês lembram que no final do filme, Asgard foi destruída, não é verdade? Aí, eles colocaram todo mundo, toda a população dentro de uma nave. E aí, eles foram embora. Aí todo mundo ficou, poxa, Asgard foi destruída. Aí alguém falou assim, Asgard não foi destruída, porque Asgard não é aquele lugar. Asgard somos nós, é o povo, não é verdade? Pois a mesma coisa se aplica aqui. Poxa, cadê o reino? Não está aqui, eu não estou vendo. Está aqui sim, nós estamos aqui. Você está aqui. Então, se nós estamos aqui, o reino dos céus, o reino de Cristo também está aqui. Não é verdade? Então, nós, como cidadãos desse reino, nós temos as nossas condutas, a nossa cultura. A nossa cultura. E nós somos chamados para estabelecer esse reino também nessa terra. Lá em Romanos, capítulo 12, no verso 2, diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós temos que transformar esse mundo. E eu quero te falar da inconformação, da indignação, porque essa é uma das forças mais poderosas que existem dentro do ser humano, dentro de você. Você, quando você está indignado com a situação, meu amigo, você vai atrás. Não é verdade? Quando você se indigna, quando você sai daquela passividade, você, não, agora chega. Essa situação tem que mudar. Você fica inconformado com aquilo. É ou não é verdade? Essas pessoas que saem nas ruas aí, protestando, elas estão indignadas com alguma situação. Elas estão tão indignadas e elas se veem que elas não podem fazer nada disso. A única coisa que nós podemos fazer, nós vamos fazer. Nós vamos para as ruas, nós vamos fazer alguma coisa, mas algo tem que mudar, alguma coisa tem que acontecer. Não é verdade? Elas estão indignadas. E eu quero dar alguns exemplos na palavra de Deus de pessoas na Bíblia que se indignaram e foram tremendamente usadas por Deus. A primeira delas é Moisés. Moisés, vamos ler lá, eu vou ler aqui para você. Êxodo capítulo 2, a partir do verso 11, diz assim: Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Olha só o que Moisés fez. Moisés, nesse momento, ele agiu errado, que ele matou aquele egípcio, mas ele ficou profundamente indignado ao ver como o povo hebreu estava sendo escravizado. Ele ficou tão indignado que ele acabou errando, sim. Ele usou a força do próprio braço. Ele foi lá e com as próprias mãos ele matou aquele egípcio. Mas você pode ver que várias pessoas... mas o texto diz que não tinha ninguém lá. Tinha gente olhando sim, que no outro dia, ele foi lá visitar a vila lá dos hebreus de novo, ele viu dois hebreus brigando entre si. Aí ele foi apartar a briga e um deles falou: olha, quem te constituiu
rei, líder sobre nós, vai fazer com a gente como você fez com o egípcio, que você matou ontem? Nós vimos. Então você pode ver que outras pessoas também estavam vendo aquela situação. Todo mundo olhava dia a dia aquela situação, mas ninguém fazia nada. Moisés disse: cara, eu não posso passar os meus dias vendo os meus irmãos sendo escravizados dessa forma. E ele ficou indignado. E muitas pessoas continuaram na passividade, na indiferença. Na indiferença. Tanto faz como tanto fez. Certo que Moisés, como eu falei para vocês, ele errou. Deus teve que levar ele para o deserto. Ele passou 40 anos lá. Deus estava tratando ele. Mas depois ele voltou e cumpriu com esse propósito. Que era o quê? Libertar o povo hebreu. Ele ficou indignado com essa causa. Sabe, Deus encontrou, no meio daquelas pessoas, Deus encontrou uma pessoa que tinha o mesmo coração que Deus tinha. Que pulsava pela mesma causa. Que estava indignado com a mesma coisa que Deus também estava. E Deus usou aquela pessoa para mudar aquela situação. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Olha só, segundo exemplo, Saul. Lá em 1 Samuel, capítulo 11, no verso 6, diz assim: quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Ele ficou furioso. Em outras versões diz, ele ficou irado. Mas aí você pensa, poxa, mas o Espírito Santo se apoderou dele. Ele deveria ficar manso. Ele deveria ficar zen, né? Mas não nessa situação. Nessa situação ele ficou furioso. Por quê? Vou contar o contexto para vocês. É porque veio um amonita chamado Naás. Ele queria dominar ali, fazer guerra com o povo, com Israel. E Israel foi se render a ele. Ele disse, olha, eu aceito a rendição de vocês, com uma condição: se todo homem furar o olho direito. Se todo homem daí furar o olho direito, aí eu aceito a rendição de vocês. Aí eles, dá só um tempinho para a gente pensar. E eles queriam aceitar mesmo. Saul, quando ficou sabendo, ele ficou profundamente indignado. Ele ficou irado, furioso com essa situação. Ele disse, aqui não. Aqui com o povo de Deus, não. Ele ficou extremamente indignado. Sabe, essa tarde eu quero convidar você, eu quero desafiar você a ficar indignado com o que Deus também não tolera. A ficar indignado com as coisas que Deus também se indigna. Sabe, porque quando você toma a mesma causa que pulsa no coração de Deus, isso é um sinal do que Deus vai te usar para fazer nessa terra. Isso reflete muito sobre o chamado de Deus. Tem muitas formas de você descobrir o chamado de Deus para a sua vida, mas esse é um dos principais sinais. Alguma coisa que te deixa indignado, alguma coisa que te deixa transtornado, que você quer resolver essa situação. Às vezes, isso pode se externar na sua vida através de uma profunda compaixão. Quando você vê uma situação de injustiça, quando você vê órfãos, quando você vê crianças abandonadas, aquilo te deixa profundamente com uma compaixão muito grande. Algo mexe dentro de você, é um sinal que Deus te chamou para isso, para resolver isso. Quando você fica indignado com a passividade, com a frieza espiritual, talvez na sua célula, no seu grupo, você fica tremendamente indignado com isso. Não, isso não pode acontecer. A nossa célula não pode continuar dessa forma. A nossa célula não pode continuar com essa frieza. Nós temos que fazer alguma coisa. Deus te chamou para trazer um avivamento naquele lugar. Sabe?
Você precisa descobrir isso. O que te deixa indignado? O que te deixa transtornado? Qual é a situação que você não tolera? Eu quero te convidar a se expor a cada vez mais essa situação, porque nós, normalmente, quando temos uma situação que nos deixa indignados, a gente se afasta. A gente, não, eu não quero nem ver, eu vou sair de perto. Não, aí você está entrando na passividade. Você está entrando de, não, tá bom assim, vou empurrar com a barriga, vou fingir que não vi. Mas o Senhor não te chamou para ser passivo. O Senhor te chamou para fazer a diferença, para revolucionar, para transformar o mundo com a renovação da sua mente. Amém? Amém? Qual é o terceiro exemplo? Davi. 1 Samuel 17, 26 diz assim: Davi perguntou aos soldados que ali estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse incircunciso filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? Cara, Golias estava desafiando o povo de Israel. 40 dias ele estava lá, todo dia, desafiando. Não precisamos ter uma guerra. Basta que um só homem daí venha me enfrentar. E todos os dias ele estava zombando do povo de Deus. Davi ficou indignado. Davi disse: basta, basta. Tem um momento do basta. Tem um momento que ele diz: já chega. Quem é esse incircunciso filisteu que ousa afrontar os exércitos do Deus vivo? E Deus usou tremendamente Davi. Você sabe do resto da história. Sabe? Eu quero te perguntar essa tarde: quem é Golias na sua vida? Quem é que tem te afrontado? Sabe, eu quero te convidar a não tolerar pecado, a não tolerar situações, porque às vezes nós entramos numa passividade como aquele povo, aqueles soldados, todo mundo estava lá. Todo mundo estava vendo o que Golias estava fazendo, mas ninguém tomou uma iniciativa. Só Davi. Só Davi que ficou profundamente indignado com isso. Outros soldados estavam lá e eles não tiveram coragem de enfrentar. Talvez eles pensavam: não, isso não é problema meu, quem vai se virar com esse problema aí é o rei. Saul que tem que se virar, nele que é o rei. Então ele que tem que resolver esse problema. Não é comigo. Não. Alguém vai resolver esse problema. E esse problema é você que vai resolver. Quando você vê uma situação, você vai ficar indignado e você vai resolver esse problema. Deus te chamou para isso. Eu quero que você não fique na passividade, porque assim você vai enterrar o seu chamado. Você não pode enterrar o seu chamado. O Senhor te chamou para fazer a diferença. Sabe, fazer alguma coisa. Algo vai acontecer. Sabe, eu não quero mais pecar nessa área. Alguma coisa vai ter que acontecer. Satanás não pode tomar conta da minha vida. Satanás não pode dominar a minha vida dessa forma. Esse pecado não pode dominar mais minha vida dessa forma. Alguma coisa vai ter que acontecer. Daqui para frente vai ser diferente. Você toma uma santa resolução. Uma santa resolução. E a sua vida muda completamente. Porque você saiu da passividade. Você resolveu mudar as circunstâncias à sua volta. Quando você faz isso, você está estabelecendo o reino de Deus sobre aquele lugar, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Sabe? Não tolere mais aquilo que Deus não tolera. O outro exemplo é Paulo. Lá em Atos 17, 16, diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver a cidade cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam.
Então, na praça, ele teve que ir para a praça pregar. Ele ficou profundamente indignado. Ele não se acomodou com a situação que ele viu. Uma idolatria muito grande que tinha naquela cidade. Sabe, eu quero te desafiar a fazer isso também aqui em São Luís. Tantas pessoas a gente passa aí em frente a essas festas. Ou amigos, conhecidos nossos, que nós conhecemos, estão se perdendo, caminhando para o caminho errado, caminhando para o inferno. E o que nós vamos fazer em relação a isso? Será que nós vamos ficar na passividade? Não. Nós vamos nos indignar. Eu quero ver você indignado essa tarde. Indignado com essa situação. Indignado. Não deixe a sua vida cristã entrar na passividade. Sabe? Não é isso que Deus quer para você. Você precisa estabelecer o reino dele nessa terra. Quando você muda uma situação, transforma uma situação, você está trazendo o reino de Deus, a cultura do reino de Deus aqui nessa terra. Amém? Glória a Deus. Eu quero te convidar agora a ficar de pé. Nós ainda temos um tempo. Eu queria orar com você. Queria orar com você essa tarde. Essas são palavras pequenas, são drops, né? Drops são gotas em inglês. Então, você vai ter agora várias pequenas palavras. Mas eu quero orar com você em relação a isso. Feche seus olhos. Pai, levante a sua voz, ore comigo. Levante a sua voz. Pense agora, traga à sua mente aquilo que te deixa indignado. Aquilo que te deixa indignado revela o seu propósito. Aquilo que te deixa indignado revela o que Deus te chamou para fazer. Sabe, talvez você fique indignado com situações sociais. Você fica extremamente comovido com pessoas que não têm o que se alimentar, com órfãos, com crianças abandonadas. Talvez você fique indignado. Eu quero te convidar essa noite a trazer a sua memória, a trazer a sua mente aquilo que te deixa inconformado. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Você carrega uma mensagem que pode transformar o mundo. Você carrega uma mensagem que pode transformar pessoas. Você carrega uma mensagem que pode transformar vidas para sempre. O Senhor colocou essa mensagem dentro de você. Quando você abrir a boca para falar dessa mensagem, vida vai jorrar. Quando você abrir a boca para falar dessa mensagem, o rio de Deus vai fluir. O rio de Deus vai fluir, vidas serão tocadas, vidas vão ser transformadas pela renovação da sua mente, pela sua metanoia, por aquilo que o Senhor colocou dentro de você. Eu quero te desafiar a essa tarde, você trazer à sua memória coisas que talvez você tenha esquecido, você deixou para lá, você se afastou. Mas eu quero que você volte, porque o Senhor te chamou para resolver esse problema. Se você fica inconformado com pessoas doentes, o Senhor te chamou para um ministério de cura. Se você fica inconformado com a passividade, com a frieza espiritual, você foi chamado para trazer um avivamento. Se você fica inconformado com a ignorância da palavra de Deus, o Senhor te chamou para ensinar, para falar da palavra de Deus para outras pessoas. Eu quero que você traga a sua memória agora. Tudo aquilo que já te deixou indignado alguma vez, te deixou inconformado, o Senhor quer te usar nessa área. O Senhor quer te usar. Não fique na passividade. Talvez você deixou o pecado cirandar na sua vida, e você, vez após vez, anda caindo no mesmo pecado. Eu quero dizer que hoje é o seu dia do basta. Hoje é o dia que você vai dizer: a partir de hoje não, vai ser diferente. A partir de hoje isso não vai mais acontecer. Satanás, você não tem mais poder sobre a minha vida.